menos 4 dos 11 ministros do STF confirmaram presença na Brazil Conference, evento que será realizado no Harvard Club, em Brasileiras. O organizador do evento é o LIDE, grupo de líderes empresariais que pertence ao Grupo Dória, do empresário e ex-governador paulista João Dória. Conforme o site do evento, estão confirmados o presidente do STF, Luiz Fux, e os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, no dia 14, para falarem sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Um cartaz que também trazia a ministra Carmen Lúcia circulou nas redes sociais, mas ela ainda não confirmou presença. No dia seguinte, o dia 15, para falar sobre a economia do Brasil com o novo governo, os participantes serão os ex-ministros dos governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, Henrique Meirelles e Joaquim Levy. O economista Pércio Arida, que foi presidente do Banco Central no governo de Fernando Henrique Cardoso e que recentemente foi convidado para elaborar o plano econômico da chapa de Lula e Geraldo Alckmin, além do empresário Rubens Ometo. A moderação dos painéis será do colunista da Globo News, Merval Pereira. Portanto, logo após as eleições de outubro, nós temos aqui uma conferência em governo, fecha aspas. Participam dessa conferência o ministro Luiz Fux, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, além do Rodrigo Garcia, além de Henrique Meirelles. Eu estranhei, afinal de contas, já se anuncia em 15 de novembro um novo governo. E eu pensei, o que será se é que nós não sabemos? Então eu liguei para conferir, não é? No telefone que está o Grupo Dória. Eu perguntei se o site que está aqui, como participar, que é o conference@lide.com.br, pertence ao Grupo Dória, e eles me disseram que sim. Isso é absolutamente estarrecedor. Anuncia-se já com um novo governo, ou seja, estão aqui garantindo que o presidente Bolsonaro não será reeleito. Então a fala da deputada federal Bia Kicis na tribuna da Câmara dos Deputados. E agora análise para você aqui em Os Pingos nos Is, começando com o Roberto Mota, hoje mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindo, Mota. Suas impressões em relação a esse evento que vai sendo programado para novembro com a presença de ministros do STF, a Brazil Conference. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, queridas Ana Paula, Cristina, Grande Fiuza. Boa noite à nossa audiência que está... Esse é o meu desafio agora. Eu confesso que eu fiquei um tempão olhando para ele por e-mail, por WhatsApp, ao longo do dia de ontem, de hoje, e o meu sentimento era e continua a ser de confusão. Eu olho esse cartaz e eu fico imaginando um rapaz que eu conheci outro dia, o Marcos. Ele é servidor público, ele trabalha no hospital de dia e ele dirige um Uber para completar a renda dele à noite. E eu fiquei imaginando o Marcos olhando para esse cartaz, né? Do lado esquerdo, tem 4 servidores públicos, provavelmente estão entre os mais bem pagos, mais uma conferência no exterior. Do lado direito do cartaz estão 3 banqueiros, dando em cima da mesa dele os boletos, aquelas contas para pagar, imaginando quanto deve custar uma viagem dessas a Nova York. E se ele me perguntar, Roberto, por que 4 servidores públicos estão indo a Nova York falar em português sobre respeito à liberdade e à democracia, eu não vou saber responder. Se o Marcos me disser, Roberto, eu não tenho dinheiro para ir a Nova York, como é que eu faço para ir a um evento desse? Será que vai ter um evento desse aqui no Brasil, com os 4 ministros, para que eu possa perguntar a eles sobre liberdade, sobre respeito, sobre democracia? E aí, muitas das mensagens que eu recebi hoje me perguntavam, Roberto, o que é que eles querem dizer com o novo governo? E aí uma dessas pessoas, com as quais eu falei hoje, me disse, Roberto, como cidadão, como trabalhador, o meu sentimento em relação a esse cartaz é, eu me sinto ofendido, eu me sinto humilhado e eu me sinto revoltado, porque para mim a mensagem desse cartaz é justamente o oposto. Vamos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Mota, Fiuza, Cris. Um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes e um fraterno e carinhoso abraço ao nosso queridíssimo José Maria Trindade. E boa noite à nossa audiência maravilhosa.
Engraçado, não é, Vitor? Eles aí têm tempo, as agendas desses iluministros, as agendas permitem que eles possam viajar para fora do Brasil, para o interior do Brasil também, onde eles têm sido recebidos com a verdade, né? As pessoas colocando ali os pingos nos is, mostrando que eles mentem sim também, ali no microfone, dizendo que nós queremos sim, mas ninguém pediu volta às cédulas de papel, não. Essas agendas que permitem essas andanças todas aí pelo Brasil, por Oxford, tão cheia de espaços para poder falar mal do Brasil por aqueles eleitos pelo povo sobre ativismo judicial. Não, nossas agendas não estamos podendo, não podemos responder, não temos tempo, mas tempo para falar mal do Brasil é que o mediador desse evento será o jornalista Merval Pereira, do grupo de uma certa emissora que tem outros jornalistas que estiveram num palco, num karaokê, cantando no microfone, né, com o ministro Barroso recentemente, não sei se era um casamento, um evento, alguma coisa assim, mas está lá o ministro Barroso, ainda na pandemia, quando ele pedia para que as pessoas usassem máscaras, respeitassem os lockdowns, se vacinassem, tomassem cuidado, ele foi para cima de um palco e ficou interessante, vai ser interessante acompanhar os empresários, se eles esperam que o governo, que eles estão fazendo tanta propaganda e tanta campanha para ser eleito, a agenda vai ser interessante, eles debatendo o futuro do Brasil, como taxar grandes fortunas, que é um dos pontos aí da plataforma de governo do ex-presidiário. Agora você, Cristina Gremel. Boa noite, bem-vinda, Cris. Obrigada, Vitor. Boa noite para você. Fiuza, Mota, Ana, um beijo para o Augusto e um beijo muito carinhoso, um abraço apertado mesmo, ainda que virtual, para o Zé Maria Trindade, que está sofrendo aquela dor absurda. Parabéns para vocês ontem pelas condolências que são de todo o Brasil inteiro ontem mobilizado em torno dessa dor, tentando de alguma forma mandar uma força para o Zé Maria. Só eu vi o Mota falando que recebeu várias vezes, só eu recebi 23 vezes esse cartazinho aí, as pessoas indignadas, especialmente com aquele texto que está embaixo da data de 15 de novembro e que fala da economia do Brasil com o novo governo. Todo mundo fazendo essa mesma pergunta que a deputada Bia Kicis depois fez lá na tribuna para ir falar aos senadores na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, explicar sobre o ativismo judicial, explicar sobre a confiabilidade das urnas, explicar sobre o nosso sistema eleitoral, que eles acham que é antidemocrático sequer questionarmos, né? Falam que é fake news, qualquer coisa que a gente comentar sobre o sistema eleitoral, bem na semana em que eles não só não compareceram, como sequer responderam ao convite, um total deboche, não ao Senado da República, aos brasileiros, a 210 milhões de brasileiros, porque nós somos representados pelos 81 senadores que lá estão. E esses 81 senadores aprovaram e estavam lá aguardantes do povo para, sim, fiscalizar o STF. Os senadores são a instância revisora do STF. E se eles acham que sequer devem estar aqui... Não, eles não estavam no Brasil, eles estavam em Lisboa. Ao menos o ministro Luiz Barroso estava em Lisboa. A gente sabe de... pela Europa, pelos Estados Unidos, aqui no Brasil não quer dar satisfação a ninguém, mas fica correndo para dar satisfação para alunos de Harvard, de Oxford, pessoas que têm dinheiro para pagar dezenas de milhares de dólares todos os semestres para estudar e muitos deles sequer para voltar ao Brasil, né? Porque se formam e ficam por lá mesmo, sabem que a liberdade econômica é muito maior no exterior e não querem vir aqui ficar pagando os impostos absurdos e nem aprovando governos que prometem aí, como disse a Ana, taxar grandes fortunas, quase sempre de forma honesta, com trabalho ou com herança, mas que são vistas por esse tipo de partido que prega a taxação de grandes fortunas como bandidos, como pessoas que tivessem conquistado essa riqueza desonestamente, o que não é verdade. E aí, voltando à Brasil Conference, né, quero dar um depoimento pessoal, eu estive há 2 semanas em Framingham, que é uma cidade na região metropolitana ali de Boston, Massachusetts, estado que acumula a maior
comunidade brasileira nos Estados Unidos, e eles organizaram uma conferência brasileira lá para desmentir as bravatas daquela Brasil Conference de Harvard, inclusive porque muitos desses brasileiros que organizaram essa conferência estiveram em Harvard, não fizeram como aquele brasileiro em Oxford de contestar os ministros porque já sabiam que seriam expulsos do evento, então ouviram aquelas bravatas todas com o coração apertado ali, e para tentar entender o que era a deputada federal com o ministro do STF falando abertamente como se fossem um partido de oposição ao atual governo do Brasil, e falando para uma plateia ali não só de brasileiros, mas também alguns estrangeiros presentes. Então, são difamadores do Brasil no exterior. E aí essa comunidade, formada por gente que foi para os Estados Unidos trabalhar como empregada doméstica, como jardineiro, como motorista de caminhão, que estão lá de forma legal, mas que estão trabalhando até hoje no que seria considerado pelos americanos, para alguns representantes de outros movimentos, advogado, procurador da República, irem lá e explicar para eles o que, afinal de contas, está acontecendo no Brasil. E para deixar claro que a comunidade brasileira não concorda com essas bravatas que são feitas no exterior por opositores do governo brasileiro, apenas querendo mentir lá fora, como se aqui houvesse essa grande oposição também e essa aprovação ao ativismo judicial do STF. Você o que está achando dos preparativos para esse evento, Guilherme Fiuza? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Alberto Mota, Ana Paula Henkel. Bem-vinda, Cristina Grêmio. Um abraço ao mestre Augusto Nunes. Um grande beijo ao querido Zé Maria Trindade e ao seu anjo Vitor Trindade. Boa noite a todos. Olha, o Supremo Tribunal Federal está provocando a sociedade brasileira, não de forma sutil. O STF está desafiando a sociedade brasileira. Os integrantes do Supremo Tribunal Federal no ano de eleição. E eles são a justiça. E alguns deles são aqueles que vão reger, inclusive, a justiça eleitoral. Isto é uma ação, não porque eu queira, isso é uma ação autodesmoralizadora. Estes senhores poderiam aceitar participar de um evento onde se fala de perspectivas de novo governo. Assim, eles estão se desautorizando como árbitros do processo eleitoral. Não sou eu que estou desautorizando, eles estão se desautorizando. Eles estão mostrando a falta da idoneidade. Eles já estiveram... Esse evento é organizado pelo grupo do Dória, presidente da República, ou seja, tentou atrapalhar sistematicamente o governo federal. Ele está na organização desse evento, é um evento partidário, enseja a suspeição dos seus participantes. Estes participantes do STF de um evento como esse estão eles se colocando sob suspeita. Sob suspeita. E isso não é novidade, infelizmente, porque se está programado para Nova York, nós já vimos em Boston um evento também organizado por um mega empresário chamado Jorge Paulo Lemann, cuja fundação organizou um evento desse tipo, também com, enfim, para fazerem juízos negativos em relação ao governo, e estavam lá de novo ministros do Supremo. Ministros do Supremo estão dizendo à sociedade: nós participamos de evento contra o governo. Nós tomamos parte de eventos onde se faz proselitismo contra o presidente da República, que é candidato. Se isso não representa a perda do equilíbrio, da idoneidade de árbitros da justiça brasileira e do processo eleitoral, eu não sei mais o que significa. Nesse evento anterior, o senhor Jorge Paulo Lemann declarou que em 2023 o Brasil teria um novo presidente.
essa mesma fala. Então, como é que é? Eles têm uma bola de cristal, eles conhecem um processo que o restante dos brasileiros não conhece, de consagração de um representante, de um presidente. Como é que é? Aí o que a gente vê é que a sociedade brasileira tem manifestado desconfiança sobre as eleições. E qual é o jogo desses personagens todos, esses mesmos aí? É tentar transformar aí num dogma qualquer discussão sobre eleição. Ora, os senhores agem dessa maneira. Os senhores se encontram em fóruns que são fóruns partidários contra um dos candidatos e querem transformar em tabu a discussão da segurança eleitoral. Os senhores estão se colocando sob suspeição. A sociedade brasileira foi às ruas caudalosamente, algumas vezes, para manifestar esse tipo de desconfiança. Ela continuará manifestando. Nós vimos aí recentemente os integrantes da Comissão de Transparência, aqueles que estão subsidiados por técnicos do IME e do ITA, seríssimos, sobre necessidade de aprimoramento do processo eleitoral, da segurança, da fiscalização e da transparência. Nós estamos vendo o ministro do TSE tratar essa comissão de maneira não séria. Não acolhe os subsídios, não leva a sério, não dá espaço para o funcionamento. Então, estes integrantes do Supremo Tribunal Federal estão desafiando a sociedade brasileira, ofensiva, política, contra uma determinada força política que está em jogo. Eles precisariam vir a público e esclarecer, mostrar uma posição equidistante, uma posição equilibrada que não estão mostrando e, aparentemente, não estão nada preocupados em mostrar. Então, isto não é um bom caminho para uma democracia celebrar o seu momento mais importante, que é o momento do voto. A sociedade está atenta, está preocupada e, evidentemente, não quer ver acontecer no Brasil a consagração de um candidato que, por acaso, é um ex-presidiário, através de um sistema no qual ela não possa confiar.